Olha, a partir das 10 da manhã de hoje, né, a movimentação começou a aumentar um pouco mais nas lojas, né? As lojas abriram no mesmo horário ali. E começava uma entrevista coletiva também dos sindicatos e associações que representam todo o setor produtivo de Londrina. A Luciana Miyazaki, claro, esteve lá, acompanhou todos os detalhes e tem mais informações para nós. É com você, Lu. Cid, participaram então aí dessa reunião a CIL, Sincoval, Sinduscom, Sidmetal, ou seja, que representam o comércio varejista, a indústria e também a construção civil. Eles falaram um pouquinho, então, sobre essa decisão, então, do Tribunal de Justiça, então, que mandou suspender os decretos municipais que permitiram a reabertura do comércio e a retomada de atividades da indústria e também da construção civil. Na verdade, há uma grande dúvida. E é isso que eles falaram bastante, uma confusão de decisões diferentes. E até todos fizeram questão de perguntar por que Londrina? Por quê? Porque em outras cidades houve decisões diferentes, entendimentos diferentes da própria Justiça, do próprio Tribunal de Justiça, que permitiu a retomada de atividades em outras cidades. E eles não entendem por que Londrina não consegue retomar também essas atividades. Eles disseram que até sabiam, porque o prefeito Marcelo Bellinati já tinha adiantado que poderia aí editar um novo decreto que fecharia novamente comércio, indústria e construção civil, mas que eles achavam que isso aconteceria aí com um aviso prévio, já determinado, a partir de dia tal, vamos parar, e com embasamento técnico, que seria então um aumento significativo no número de casos de coronavírus, ou então a falta de leitos de enfermaria e de UTI, e que não estaria acontecendo neste momento. Por isso, eles não conseguem entender essa situação, estão bastante confusos. Diz que não é possível dizer assim, sim ou não, volta ou não volta, abre ou fecha. Falaram bastante também dos prejuízos causados por aquele primeiro fechamento aí de 4 semanas do comércio, da indústria, da construção civil, que houve um prejuízo muito grande que eles não sabem se vão conseguir recuperar. Falaram também das demissões que tiveram que ser feitas, que muita gente perdeu emprego e que eles temem que um novo fechamento de todas essas atividades possa aumentar ainda mais o prejuízo e causar um desemprego muito maior na cidade. Vamos ouvir agora o presidente da ACIL, Fernando Moraes. Essa situação nos preocupa demais, o setor está assim, muito apreensivo. A gente tem assim, uma solicitação de clareza, de rapidez, principalmente em quem toma as decisões, e a gente gostaria muito que essa decisão de fechamento, de abertura, ficasse no município, porque é o município que vive esse dia a dia, ele que sabe o que acontece aqui na cidade. Então, nós gostaríamos muito mesmo que essa decisão fosse o mais rápido possível para que a gente possa, aí, em conjunto com o município, em conjunto com o COESP, tomar as decisões cabíveis para as nossas atividades. Nós sabemos aqui, desde o início, quando foi feito o primeiro fechamento, depois foi feita a primeira abertura, que, se possível, provavelmente fecharia novamente, mas só que fecharia tecnicamente. Bom, o Sinduscom aí, que representa a construção civil, diz que vê com muita preocupação essa incerteza, também essa crise econômica e também em relação às demissões no setor que já estão acontecendo. Diz que a orientação é a seguinte: respeitar as leis e também pagar os impostos, mas adianta que, se não trabalhar, eles não vão ter como ganhar, e aí sim teme uma grande inadimplência e uma perda maior aí dos empregos, uma vulnerabilidade de milhares de pessoas, segundo o Sinduscom. E aí também uma preocupação, né, de quando fechar, porque eles dizem que esperavam uma decisão aí, tipo,
programada, exatamente isso. Porque eles alegam que a construção civil, uma obra, não pode ser parada de uma hora para outra. Você está num processo, você não tem como simplesmente parar. Vamos parar de concretar, vamos parar de erguer as paredes. Segundo eles, isso precisa ser planejado e com antecedência, o que não está acontecendo neste momento. No entanto, o Sinduscon tem um entendimento bem diferente da ACIL, que é o seguinte, ou seja, que neste momento não é para parar. A construção civil deve continuar funcionando, porque não caberia, então, ao judiciário decidir sobre isso. Vamos ouvir vamos ouvir o Sandro Nóbrega, que é presidente do Sinduscon Norte. Como cumpridores da lei, como todas as entidades aqui presentes, queremos clareza, queremos uma coisa objetiva, baseada em fatos técnicos, dizendo vai fechar por causa disso. Nós temos uma situação assim, nós não temos leitos, está faltando leito para isso, a contaminação está muito rápida, tem muito mais mortes de Covid do que por outras coisas, é realmente uma tragédia. Então é isso que nós precisamos. E, construção civil, vocês têm tantos dias para parar por causa disso, mas tem que ter um motivo. E nós temos que seguir um ordenamento adequado. Qual que é o ordenamento adequado? Quem é a autoridade dentro do município que tem que falar isso para nós? Né? Tem que falar com clareza, via decreto e tal, não tem problema. Bom, e o Sindimetal também, que participou dessa coletiva, falou também dessa preocupação, dos impactos que já estão sendo sentidos no setor, que essa questão não sustenta, né? Que sem faturamento, então, o que vai acontecer? Tende as empresas quebrarem e também o número de demissões aumentar ainda mais. Diz ainda que dessa crise muitos segmentos não vão conseguir se recuperar. Eles esperam aí que haja uma união neste momento para reduzir os danos e também os prejuízos. E pedem aí para as autoridades levarem em consideração aí a questão do trabalhador, olhar sobre o aspecto do trabalhador que corre o risco de cada vez mais aí perder os empregos. Também aí o Sindimetal falou bastante sobre essa questão de decisões favoráveis em outros municípios que permitiram a retomada de atividades e que eles ficam se questionando por que em Londrina não é possível, sendo que o número teoricamente de coronavírus estaria sob controle, não estaria havendo um aumento significativo no número de casos e o número de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, estariam sendo suficientes neste momento para atender os casos suspeitos e também confirmados. E aí, então, a partir de segunda-feira, diante disso, o Sindimetal deve orientar, então, as indústrias a tomar uma decisão. Porque eles dizem que não dá para decidir de uma hora para outra. Uma indústria também não se para de uma hora para outra. Essa decisão pegou Tivemos um probleminha, né? Tivemos um probleminha lá no Sinai, então vamos ouvir, né? Vamos ouvir essa matéria, essa sonorazinha aí com o pessoal do Sindimetal. E o que a gente não entende é que por que Londrina, reforço ainda, por que Londrina vai ficar ilhada nesse processo? Nós precisamos trabalhar com segurança. E o nosso município, felizmente, teve sucesso, por enquanto, no controle da evolução da pandemia. Então, nós não podemos correr um risco de eliminar cada vez mais empregos por caprichos ou por opiniões que não são técnicas. Nós precisamos de embasamento, né? Hoje nós estamos numa discussão jurídica. Qualquer movimentação hoje na folha de pagamento, por lei, mesmo com as medidas vigentes, são 48 horas antes. Isso eu estou falando das ferramentas trabalhistas. Mas nós temos uma série de questões técnicas, por exemplo, a construção civil, uma fornalha que não se desliga, enfim. O setor público tem que estar atento a isso e ter sensibilidade nesse momento e entender a demanda das empresas, porque senão a catástrofe vai ser grande.